Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que nos acompanha é o de Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Estamos sempre diante de Jesus, que envia os seus discípulos. Jesus os envia, os manda 2 a 2, como sabemos, para proclamar a boa nova do reino, para curar aqueles que estavam doentes, para expulsar os espíritos malignos. Jesus disse como é que eles deviam ir, não levando bolsas nem alforjes, não desejando andar de casa em casa, mas procurando casa daqueles, como dizia Jesus, que fosse digno da presença deles, que eles oferecessem a paz em cada casa onde eles chegassem, se aproximassem. Jesus envia, dá diretivas para que eles exerçam, cumpram a missão que ele estava confiando. Mas há uma outra dimensão que não se pode esquecer. Jesus também pinta para os seus discípulos daquele tempo e para nós nos dias de hoje o quadro que podemos encontrar. Como é que serão recebidos estes missionários? A missão vai ser uma missão de sucesso, já que vão ter poder contra os espíritos malignos, já que vão curar as doenças. Então, vai ser tudo muito fácil? Você imagina se alguém começa a, de graça, curar quem está doente? O que dirão os donos de clínica? Do que é que vai viver a indústria farmacêutica? São questões, por exemplo, muito sérias, porque há quem lucre diante das dificuldades dos outros também. Então Jesus, quando manda os seus discípulos, ele alerta para o que é que pode acontecer. Ele alerta para interesses que possam existir. Interesses sérios, interesses preocupantes e, mais do que isso, interesses vorazes, que são capazes de destruir qualquer coisa que seja entendida como ameaça a esse tipo de interesse que se mantém. Quem vai em nome do Evangelho não pode certamente ir com um coração que seja inocente, no sentido de não perceber as implicações daquilo que se está fazendo quando alguém oferece o Evangelho. Quando alguém oferece para quem está no mundo das drogas a possibilidade de sair das drogas, significa que ele vai estar esvaziando o poder do narcotráfico. Por isso, muitos bispos, padres, em situações que são dessas de risco, digo bispo, padres, mas digo também pastores, cristãos leigos e leigas, religiosos, religiosas, que trabalham para realmente tirar do mundo e da dependência química as pessoas, eles são uma ameaça para o mundo do narcotráfico, diante do qual gira muito dinheiro. Imagine esses 40 quilos, 39 quilos de cocaína que saiu do Brasil dentro de uma aeronave das Forças Armadas. Não pode ter sido gente pequena envolvida com tudo isso. O que significa a gente então pregar e ajudar umas pessoas a saírem da dependência química? Essas pessoas que são as grandes interessadas, que conseguem inclusive entrar e colocar droga dentro de aviões da Força Armada Brasileira. Se fala disso, mas esses foram 40 quilos e tanto mais que gira no mundo. Significa que é gente grande, significa que é gente com grande interesse, muito bem disfarçada, que consegue fazer tudo isso. Então, na medida em que existe e se faz uma proposta de libertação das pessoas, mexeremos no interesse desses grandes. Como eles reagem? O Evangelho de hoje, Mateus, no capítulo 10, versículos 16 a 23, assim nos diz:
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus diz muito claro para o meio de quem é que os seus discípulos vão. São ovelhas no meio de lobos. Não é no meio de um lobo, não no meio ali, na presença de um lobo, não, no meio de lobos. É uma alcateia, quem sabe, esse grupo de lobos. Qual é a atitude, então, de quem sabe que está sendo mandado para o meio de lobos? Jesus propõe duas coisas: prudência, como de uma serpente, e simplicidade, como de uma pomba. Prudência e simplicidade. São as duas atitudes. A prudência nos ajuda a raciocinar, nos ajuda a pensar, a medir, a ponderar. A prudência não vai significar omissão, mas sim resolução e inteligência para agir. Essa é uma primeira atitude. Depois, a atitude da simplicidade. Não procurar caminhos muito complicados, as coisas de maneira simples, de maneira direta. E aqui a simplicidade pode rimar muito bem com sinceridade. Jesus continua alertando: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Mas quem é que indica a quem está diante de reis e governadores, diante dessas autoridades, o que dizer? Nós ouvíamos durante o tempo da Páscoa Jesus dizendo que mandaria um outro Paráclito. E nós dizemos que Paráclito significa o advogado. É aquele que é chamado e é chamado para falar em nosso nome. É justamente o Espírito Santo aquele que inspira as palavras na hora e no momento da dor e da perseguição. É esse Espírito que age por meio da nossa prudência e da nossa simplicidade. Com efeito, disse Jesus, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Jesus tinha alertado para estar atento aos homens e depois continua. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Jesus, então, aqui que já tinha ensinado que era necessário prudência e simplicidade, mostra que se podemos contar com a certeza desse ser odiado por causa do seu nome, nos convida à perseverança, mas também nos alerta. Perseguidos em uma cidade, fugi para outra. A prudência nos ensina, nos deve orientar quando permanecer e também quando nos retirar. A prudência serve para isso, para ponderar, para avaliar os nossos recursos internos e externos, para sabermos como afrontar as dificuldades quando se tem que anunciar o reino de Deus que está presente. Peçamos no dia de hoje a Jesus essa força de perseverança, essa graça de perseverar. Cada sexta-feira nós lembramos a paixão do próprio Jesus,
como ele foi perseguido, como ele esteve diante do tribunal, como ele falou e quando ele também no tribunal silenciou. É o Espírito de Deus, que diz Jesus, que nos ensina o que falar, mas esse Espírito também ensina muitas vezes o que não dizer, porque há um silêncio também que é capaz de convencer, que é capaz de provocar, que é capaz de falar de um modo ensurdecedor. Peçamos ao Espírito de Deus que nos guie, que nos conduza com sua mão, com sua bondade, com sua graça, que dê à sua igreja o dom da fortaleza, porque no mundo não faltam cristãos que sejam perseguidos. Minha amiga, meu amigo, um dia abençoado para você.